A segunda vinda de Jesus Cristo. Uma mensagem de David Brandenburg. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir, virá e não tardará. Hebreus 10, versículo 37. O domínio e regime do anticristo vão parecer o triunfo final do homem sem Deus, qual parecerá ter sido derrotado, e a igreja aparentemente aniquilada. Contudo, o anticristo e suas forças não contam com o poder sobrenatural e absoluto de Deus, e ele vai conquistar sua maior vitória naquilo que parece ser uma derrota. Justamente quando o maligno anticristo pensar ter tudo sob seu controle, quando por fim é adorado por todo mundo e se senta como um Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, Jesus chega. De repente, como um raio do céu, e arrebata deste mundo todos os seus filhos, os crentes que recusaram a marca da besta na testa ou na mão, que se recusaram a adorar o anticristo, preferindo amar, viver para Jesus e até morrer por ele. Logo após a hora mais escura da história do mundo, virá a alvorada mais brilhante. Jesus voltará para resgatar os seus, sua igreja, seu povo, todos os que o amam e conhecem e acreditam que ele é o Filho de Deus, o Messias. Ele vai dizer: parem o mundo, quero que eles desçam. Os que ficarem vivos serão arrebatados, justamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Para os cristãos, a segunda vinda de Jesus é o mais importante acontecimento profetizado, pois significa o fim deste mundo como o conhecemos, da presença dos nossos corpos físicos nele. Após sua vinda, seremos trasladados, arrebatados, levados juntos a encontrá-lo nos ares e então para alguns lugares celestiais. Sua vinda é quando tudo muda e é o fim desta vida, do nosso trabalho na terra. A partir daí, para nós, o tempo não mais existirá, como dizem algumas tradições, e entraremos no eterno agora. Os tempos, o período da segunda vinda, Deus definiu um prazo, um cronograma para o seu Filho Jesus Cristo regressar à terra e resgatar o seu povo. Ele será pontual, chegará ao fim da contagem regressiva sem nenhum atraso. Jesus cumprirá sua palavra. Podem ficar tranquilos que ele não mudará de planos, nem contradirá tudo o que ele mesmo ensinou, o que os profetas predisseram e os apóstolos escreveram. Jesus não vai negar fogo, mas voltará para cumprir as profecias específicas, detalhadas em sua palavra, com relação aos acontecimentos do tempo do fim, que devem se cumprir antes da sua volta. A fase final da contagem regressiva para a segunda vinda de Cristo começará quando o anticristo se revelar como grande líder mundial que fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Com relação a Jerusalém e à adoração no templo judeu, exato de 1260 dias após a celebração do acordo, o anticristo o revogará
e terá início o período da grande tribulação, em que ele ergue sua imagem no lugar santo, para que seja adorada e ordenada que todos recebam sua marca na testa e na mão. O próprio Jesus disse: quando virdes que a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel está no lugar santo, haverá então grande aflição. Então, esta abominação da desolação que predisse Jesus é uma imagem. O anticristo vai fazer depois de 3 anos e meio de paz falsa, mentirosa, porque o diabo é mentiroso, enganador, pai da mentira e é um imitador de Deus, né? Ele vai passar 3 anos e meio tentando consertar o mundo que está uma bagunça, até todo mundo confiar nele, colocar todas as religiões juntas, e toda coisa de paz e de harmonia, quando ele vai levantar uma imagem como se fosse ele mesmo, com voz, com pensamento, controlando o mundo, porque ele vai ser um ditador mundial, o último ditador mundial. Ele vai controlar o mundo todo através dessa imagem que Jesus chamou de abominação da desolação. Veja que Jesus falou isso há 2025 anos atrás, quando ele esteve aqui. E agora nós já estamos vivendo essa tecnologia com a IA, inteligência artificial, onde ele coloca vozes nas pessoas, imagens, fazem coisas assim sendo assim real, como uma tecnologia incrível. Vai ser assim. Ele vai usar isso para dizer que temos que adorar essa imagem como Deus, porque ele mesmo é Deus. Então, dando seguimento, fala: como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais esse tipo de perseguição, que as pessoas, quando não quiserem adorar isso que Jesus chamou de abominação da desolação, que é a própria imagem do anticristo. Quando o anticristo instalar essa imagem no templo, em Jerusalém, em meados do período da aliança de 7 anos, começará o período denominado da grande tribulação, expresso na sua palavra de várias maneiras, para que não haja mal entendido. São 3 anos e meio, 42 meses e 1260 dias. Jesus nos advertiu a não esperarmos que a sua volta aconteça antes do que foi predito. Ele disse: não haverá dúvidas que quando ele voltar, o céu permanecerá iluminado como um relâmpago, que virá de um lado ao outro, e haverá tantos sinais nos céus que não haverá dúvidas de que ele está chegando. Porque Jesus não vai aparecer como uma nova novidade ali ou acolá, não. Jesus vem nas nuvens, todo olho verá quando ele vier, e todo mundo ficará atônito de ver, né? Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele diz que uma luz virá brilhando do Oriente para o Ocidente, como um raio. Todo o céu vai permanecer iluminado quando Jesus vier. Enquanto isso, seremos reunidos para encontrá-lo nos ares. Todo mundo verá isso também. Onde estiver o cadáver, aí se juntará os abutres. Aqui ele fala de forma cifrada e difícil de entender que onde estiver o Cristo, ali se encontrará os que eles se alimentam. Pode parecer uma comparação de mau gosto, que nos coloca como abutres, que se alimenta do corpo de Cristo. Porém, ele disse: se não comerem minha carne, não beberem meu sangue, não têm parte de mim. Aqui ele está falando de quando nos encontrarmos com ele, quando formos arrebatados para ele. De onde quer que estejamos, seus seguidores serão atraídos como um imã, como abutres para um cadáver. Aqueles que têm
de se alimentar do Cristo para viverem espiritualmente. Onde estiver o cadáver, ali estará juntos os pequenos abutres. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento, os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e com grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor, trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. O que poderá ser mais cataclísmico, dramático, extraordinário, óbvio, que a vinda do Senhor, conforme descreveu nessa passagem o próprio Jesus? O céu inteiro se iluminará como um relâmpago. Os salvos de todas as eras literalmente se encontrarão no ar. O sol, a lua se escurecerão, meteoros cairão. Jesus aparecerá nos céus atmosféricos, pelo que os não salvos se lamentarão, chorarão, quando virem sua chegada nas nuvens com poder e grande glória. Mas, irmãos, acerca dos tempos e dos dias e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo: a paz, a segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escapará. Será uma destruição sem aviso repentino. Seus falsos profetas lhe dirão: está tudo em paz agora e vocês não têm que se preocuparem com mais nada. Temos o governo mundial, temos nosso anticristo, temos nossos messias, temos nosso super-homem que agora governa o mundo e tudo está bem, tudo está tranquilo, paz e segurança. É quando serão repentinamente destruídos. Jesus voltará, resgatará sua noiva. Deus começará a derramar sua ira, seus juízos sobre o império mundial do anticristo. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, pela qual esse dia, a segunda vinda de Cristo, vos surpreenda como um ladrão. Os cristãos que conhecem sua palavra e os sinais dos tempos não se surpreenderão. Não é possível precisar dia e hora em que voltará Jesus, mas podemos saber que, aproximadamente 3 anos e meio depois de ser erguida a abominação, ou seja, a imagem, a estátua, com a imagem do anticristo, que Jesus chamou a abominação da desolação, vai faltar pouco tempo para a vinda de Cristo, quando essa imagem for erguida. Todos vós, filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam na noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A magnificente segunda vinda de Jesus não pegará os seus filhos de surpresa, como um ladrão à noite. E isso é o que acontecerá ao resto do mundo, quando virem o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.
nosso arrebatamento ou nossa ressurreição é parte do nosso triunfo, da vitória que Deus nos dará, nosso grande êxodo deste mundo. Lemos no Apocalipse, ele vem como as nuvens, todo olho o verá. Que testemunho maior poderá ver que a ressurreição e o arrebatamento? É o testemunho final, quando virem Jesus e nós ressurgiremos dos mortos, deixando a terra para encontrá-lo no ar. Ninguém que ama Jesus será deixado para trás. Ninguém que tenha recebido Jesus como seu Salvador será deixado para trás. Ninguém que foi salvo será deixado para trás. Nenhum cristão genuíno que crer na Bíblia, confia em Cristo, ama Jesus, será deixado para trás. Nós seremos transformados e ressuscitaremos. Ele enviará seus anjos para reunir os seus filhos de todos os lugares, de todo o mundo, e não deixará ninguém para trás. Não esquecerá nenhum sequer. Isso não é maravilhoso? Amém. Então, eu quero deixar com vocês uma oração que vai valer para a eternidade, vai garantir que você não vai ser deixado para trás. Porque a Bíblia fala que Jesus morreu, mas Deus ressuscitou. Ele está vivo, tocando no seu coração, que é a verdadeira igreja dele, feitas de pedras, não feita de pedras por homem, mas feita por pedras vivas por Deus. Ele falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, eu entrarei nele, cearei com ele e ele comigo. Tem outro versículo que diz: se você confessar, e esse é Apocalipse 3:20, o outro diz, Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Ou seja, você vai estar sendo também arrebatado, ou transformado, ou ressuscitado, porque você vai diretamente para o céu quando você sair daqui, porque você confessou a Jesus, a sua fé nele, no seu sangue derramado, e que ele foi ressuscitado, e nós vamos ser ressuscitados com ele. É só isso que a gente precisa, a fé. Não é obras, não é ser bom, não é fazer isso, nem fazer aquilo, nem vamos estar voltando. Isso é tudo mentira. É só pela fé em Jesus Cristo, infantil, acreditar como uma criança que ele é e foi o Filho de Deus. Só repete uma oração, porque se ele está tocando no seu coração, você está sabendo disso, você pedir, ele vai entrar. Porque se teu filho te pede um pão, você não vai dar uma pedra. Se teu filho te pede um peixe, você não vai dar uma serpente. Assim é o Pai Celestial. Você vai pedir e ele vai entrar, e você vai ser já selado com o selo da vida eterna para sempre. Você nunca mais vai ver morte. Vamos sair desse corpo humano para pegar o nosso corpo espiritual, que seremos nós mesmos, só que imortais. Então repete essa oração. Querido Jesus, por favor, entra no meu coração. Perdoe os meus pecados, meus defeitos, meus erros. Me dê a vida eterna, por favor. Também, Jesus, enche-me com teu Espírito Santo, para que eu possa ler a tua palavra, que é Espírito e vida, que não é a letra morta, e possa entender e possa passar, ter o poder de passar para outros. Eu te peço, Senhor, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você fazendo essa oração, sua vida vai mudar. Jesus vai entrar e só precisa fazer uma vez, porque ele não está surdo, nem a mão encolhida que não possa salvar. Pedis, recebereis, buscais, encontrareis, bateis e abri-se-vos-á. Deus abençoe vocês.
com uma nova vida, que está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, tudo vai se fazer novo, porque agora você tem dentro de você, não só assim fora, mas dentro de você a vida. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Todos vós, filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam na noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A magnificente segunda vinda de Jesus não pegará os seus filhos de surpresa, como um ladrão à noite. E isso é o que acontecerá ao resto do mundo, quando virem o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Nosso arrebatamento, ou nossa ressurreição, é parte do nosso triunfo, da vitória que Deus nos dará. Nosso grande êxodo deste mundo. Lemos no Apocalipse, ele vem como as nuvens, todo olho o verá. Que testemunho maior poderá ver que a ressurreição e o arrebatamento? É o testemunho final, quando virem Jesus e nós ressurgiremos dos mortos, deixando a terra para encontrá-lo no ar. Ninguém que ama Jesus será deixado para trás. Ninguém que tenha recebido Jesus como seu Salvador será deixado para trás. Ninguém que foi salvo será deixado para trás. Nem um cristão genuíno que crer na Bíblia, confia em Cristo, ama Jesus, será deixado para trás. Nós seremos transformados e ressuscitaremos. Ele enviará seus anjos para reunir os seus filhos de todos os lugares, de todo o mundo, e não deixará ninguém para trás. Não esquecerá nenhum sequer. Isso não é maravilhoso? Amém. Então, eu quero deixar com vocês uma oração que vai valer para a eternidade, vai garantir que você não vai ser deixado para trás. Porque a Bíblia fala que Jesus morreu, mas Deus ressuscitou. Ele está vivo, tocando no seu coração, que é a verdadeira igreja dele, não feita de pedras por homem, mas feita por pedras vivas por Deus. Ele falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, eu entrarei nele, cearei com ele e ele comigo. Tem outro versículo que diz: se você confessar, e esse é Apocalipse 3:20, o outro diz, Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Ou seja, você vai estar sendo também arrebatado, ou transformado, ou ressuscitado, porque você vai diretamente para o céu quando você sair daqui, porque você confessou a Jesus, a sua fé nele, no seu sangue derramado, e que ele foi ressuscitado, e nós vamos ser ressuscitados com ele. É só isso que a gente precisa, a fé. Não é obras, não é ser bom, não é fazer isso, nem fazer aquilo, nem vamos estar voltando. Isso é tudo mentira. É só pela fé em Jesus Cristo, infantil, acreditar como uma criança que ele é e foi o Filho de Deus. Só repete uma oração, porque se ele está tocando no seu coração, você está sabendo disso, você pedir, ele vai entrar. Porque se teu filho te pede um pão, você não vai dar uma pedra. Se teu filho te pede um peixe, você não vai dar uma serpente. Assim é o Pai Celestial. Você vai pedir, e ele vai entrar, e você vai ter
vai ser já selado com o selo da vida eterna para sempre. Você nunca mais vai ver morte. Vamos sair desse corpo humano para pegar o nosso corpo espiritual, que seremos nós mesmos, só que imortais. Então repete essa oração. Querido Jesus, para encerrarmos agora essa maravilhosa mensagem da segunda vinda de Jesus, eu vou compartilhar com vocês alguns versículos que vocês podem estudar nas suas Bíblias. 2 Tessalonicenses 2:4. 1 Tessalonicenses 4:17. Apocalipse 10:6-7. Daniel 9:27. Mateus 24:15-21. Daniel 7:25, 9:27, 12:7 e o Apocalipse 12:14 e Apocalipse 12:14. Apocalipse 11:2, 13:5, Apocalipse 11:3, 12:6, Mateus 24:27, Mateus 24:28, João 6:53-58, Mateus 24:29-31, 1 Tessalonicenses 5:1-3, 1 Tessalonicenses 5:4, Mateus 16:3, 1 Tessalonicenses 5:8, Mateus 24:30, Apocalipse 1:7, 1 de Coríntios 5:15-51. Então, é isso. A menos que é indicado ao contrário, todas as referências às Escrituras foram extraídas da Bíblia Sagrada, na tradução de João Ferreira de Almeida, na edição contemporânea, Editora Vida.